Olá, muito boa tarde a todas, a todos, bem-vindas. Então, hoje é a sétima live da nossa jornada 10 razões para atingir, e o tema de hoje é que, né, a razão 7 é que o tingimento natural tem diversas aplicações, tá? São técnicas, obviamente, diferentes, né? Não há uma técnica específica. Esse universo, então, compreende diferentes técnicas. Algumas envolvem especificamente uma cor, né? Mas, dentro desse universo de técnicas, também possibilita uma infinidade de aplicações. Uma das perguntas que eu vejo sempre aqui, inclusive, é se tinge couro, né? Então, já vou começar com isso, porque, como eu disse, são diversas técnicas. É possível, sim, colorir couro, porém, como não é um material têxtil, né? Não é um tecido em si, envolve outro tipo de prática técnica, tá? Que não é o meu foco de trabalho, mas de antemão eu já digo sim que é possível. Assim como eu acabei de falar do couro, no tingimento têxtil envolvem fervuras, a temperatura alta, o processo de fervura é um fator importante na qualidade da fixação e uma melhor durabilidade, digamos assim, é um acelerador do processo também, tá? Então, quando a gente pensa em papelaria, né, encadernação, enfim, em papelaria em geral, obviamente que não vai funcionar a mesma técnica que é foco aqui na Pano da Terra, que é têxtil, né? Por razões óbvias, a gente não pode ficar fervendo o papel. Mas existem sim técnicas específicas para papel, como o papel também depois não envolve lavagens, como o tecido, então a gente não precisa se preocupar tanto com questões de fixação, né? Nos tecidos, a fixação é tão importante justamente por isso. Envolve lavagens, né? Então, envolve resistir a lavagens, tá? Então, são técnicas específicas para o têxtil, e como eu falei aqui, o foco é o têxtil, tá? Para quem viu o curso passado, embora a técnica não seja específica para papel, a gente já pode ter uma boa noção, né, de corantes que são melhores e não tão bons, entender essas moléculas, como que elas reagem aos fatores ambientais, né, luz, pH, oxidação, temperatura, né? A forma de extração a gente também viu, então já dá para ter uma boa noção e no sentido de comportamento de corantes, como que extrai da planta, tá? E aí levar essas informações para a papelaria aí é outra história e não é assim tão complicado, né? Então, mesmo para quem, como você tem interesse no papel, o curso gratuito é interessante para compreender melhor o comportamento dos corantes em si, mesmo que você não vai aplicar no tingimento têxtil, tá? São informações válidas para, na verdade, para qualquer técnica, né? Informações válidas para qualquer técnica, porque são informações referentes aos corantes, né? As propriedades dos corantes, como variar a cor de um mesmo corante. Então, tudo isso vai ser válido para outras aplicações também, tá? Sim, o algodão cru das fibras vegetais, eu considero que é uma boa fibra para atingir, porque ao contrário do algodão branqueado, ele guarda mais substâncias não celulósicas, que é onde a cor vai se fixar, tá? Então, por exemplo, o algodão cru, eu entendo que é melhor que um algodão branqueado, porque ele tem mais sítios ali para o corante se agarrar, se fixar, tá? Esse processo de branqueamento para o algodão ficar branquinho, aquela sensação de branco, às vezes tem o branco óptico, que é praticamente uma pintura da fibra, digamos assim, a grosso modo. Esses processos, eles vão removendo as cutículas, digamos assim, mais curtinhas, o processo de pentear o algodão também, né, vai removendo essas cutículas, que são processos mais agressivos, alguns usam soda cáustica, né, no branqueamento a soda cáustica, e isso então faz com que esse algodão tenha menos material não celulósico na fibra.
Imaginem que o corante se fixa numa superfície rugosa e não numa superfície, não tanto numa superfície lisa. Digamos que o algodão cru seria essa superfície rugosa e o algodão branqueado essa superfície lisa, tá? É só uma analogia, não é exatamente assim que funciona lá dentro da fibra fixação, é só para vocês entenderem a diferença. Então, o algodão cru, sim, é bem legal para fazer tingimento, tá? Em geral, tingimento natural, corantes naturais vegetais, né, que são os mais abundantes, mais comuns, eles vão ter maior afinidade com as fibras naturais, tá? Em geral, sempre tem exceções à regra. Dentro das fibras naturais, as fibras de origem animal têm ainda mais afinidade. Então, a cor vai ficar sempre mais intensa na lã e na seda, comparado ao algodão, ao linho e outras fibras de origem vegetal, tá? As fibras sintéticas, em sua maioria, tendem a não colorir direito, tá? Porque essa fixação que eu falei, comparei ali o algodão branco com o algodão branqueado com o cru, né? Que o cru ainda guarda mais material não celulósico, que é onde o corante se fixa. Essa fixação ocorre de forma mais intensa com a proteína, por isso as fibras animais, que a gente também chama de fibras proteicas, colorem muito mais, porque elas têm mais proteína na constituição dessa fibra, tá? Então, é mais corante se fixando aí. As fibras sintéticas, pela origem delas, né? A maioria delas vem do PET, né? Como poliéster, enfim, elas não vão ter aonde se fixar. Então, em geral, não colore bem. Porém, existem fibras sintéticas misturadas com fibras naturais, então pode colorir também. E tem exceções de fibras sintéticas que podem colorir bem. Eu já tingi poliamida, tinha um pouco de mistura, mas coloriu super bem. E a poliamida é uma dessas exceções. Ocorre o tingimento, tá? Quanto à fixação, se ela é durável, né? Se ela vai aguentar bem as lavagens, eu nunca fiz testes, tá? Como o foco, em geral, de quem trabalha com tingimento natural é também tingir fibra natural, né, pelo contexto que a gente coloca e observa isso, que é a busca por produtos de pegada ecológica, você só vai usar uma fibra sintética se for uma fibra tipo de reuso, que ia ser descartada, está sendo reciclada, ou em produtos que não dá para usar fibra natural, né? Em geral, não é que não dá, mas que preferencialmente se usam fibras sintéticas, né? Então, lingeries, roupas de banho, algumas roupas esportivas e tal. Sim, é possível colorir, né, capas de almofadas, mas essa coloração melhor, né, mais intensa, menos intensa, vai depender então da fibra que você escolher, tá? Se vão ser capas de seda, de lã, em fibras proteicas, vão ficar muito mais intensas essas cores. Ou vai demandar menos corante para ter a cor que você quiser, que você tem o objetivo aí de cor, vai menos corante para atingir aquela cor do que iria usando uma fibra vegetal, né, de origem vegetal, tá? Mas é possível sim colorir as almofadas. Uma coisa que eu já trago aqui nessas possibilidades é peças para decoração, dependendo de onde elas vão ficar expostas, você tem que escolher melhor os corantes que vai usar, né? Então, corantes sensíveis à luz intensa, ao sol, não é interessante você colocar numa varanda onde pega o sol direto. E vocês devem saber que nesses locais mesmo o tingimento sintético, com o tempo pegando muito sol, vai desbotando. Então, com os corantes naturais é igual, mas alguns são bem sensíveis ao sol forte. Então, para decoração tem essa particularidade, depende aonde vai ficar esse material exposto, né? Mas o lado bom é que precisa de bem menos lavagens do que uma roupa. Digamos que a gente use a roupa 2, 3 vezes por semana, né? Vai ter mais intensidade de lavagens do que uma almofada, né? Mas tem essa questão, se vai ficar numa varanda onde pega sol direto, é melhor escolher corantes mais resistentes, à luz em especial.
Sim, o crochê com certeza, porque como vocês já estão percebendo aqui, tem a ver com a fibra, né? Com a fibra que você está utilizando, e não tanto com a forma com que essa fibra é apresentada, tá? Então, a gente pode aplicar esse tingimento no tecido, né? Antes da costura, antes da criação da peça. Então, no tecido, na malha, seja lá de qual fibra for, né? Pode ser uma malha de algodão, uma malha de, né, a trama malha, no caso de lã, né? Podem ser meadas, sejam meadas de lã, meadas de algodão, né, de fio de algodão, meadas de fio de seda, seja lá qual for a origem dessas meadas, você pode tingir em meada. Você pode tingir a peça pronta, seja um crochê, seja um tricô, a peça costurada, né? Digamos, uma camisa, vou tingir a camisa pronta, pode também, tá? A única coisa que eu não recomendo muito quando se trata de tecido, que vai virar uma roupa, é não tingir a peça cortada, ou seja, tem essa camisa aqui, tá feito o corte, tem todas as partes dela já cortadas e vai para o tingimento, porque pode desfiar muito nesse processo e a gente perder o corte, tá? Então, aí não é tão legal. Mas pode, então, tingir as meadas, as peças prontas. No caso de crochê ou tricô, pode sim tingir a peça pronta, só que se forem pontos muito apertados, vai ficar com aquele efeito meio que levemente estonado, porque talvez nesses nós mais firmes, né? O crochê são nozinhos, né? Então, nesses locais mais apertados, o corante não adentre tanto e fiquem essa disparidade. Pode, inclusive, dar um efeito bem bacana, então, se pode fazer se a intenção for essa, mas tem essas particularidades e a gente avalia isso no momento de tingir. Às vezes vale mais a pena tingir o tecido, às vezes vale mais a pena tingir a peça pronta, tá? Ou as meadas do que a peça tecida, e às vezes vale mais a pena tingir a peça tecida. Digamos que vocês trabalhem aí com crochê e tricô. E aí vocês têm uma proposta de coleção de uma blusa, de um modelo de blusa que tem várias cores. E aí, para você adiantar as encomendas, digamos assim, você tem lá um tamanho único ou 3 tamanhos, enfim. E para você adiantar esse processo, você deixa algumas peças prontas, porém você oferece essas peças em diferentes cores de corantes naturais. Eu ofereço em 4 cores, né? Então, pode ser mais interessante ter algumas peças tecidas e só colorir quando a pessoa escolher a cor. Assim, você adianta o processo, tá? É melhor isso do que ter as meadas tingidas para depois tecer, para não ficar armazenando meadas coloridas que você não sabe se vai sair aquela cor ou não. E o tingimento natural também não é legal armazenar a longo prazo, não é que vai depreciar, estragar, mas o legal é não demorar muito, né? Se fica, sei lá, quando eu falo muito, é 1, 2 anos, aquela meada colorida, guardada, enfim, dependendo do corante, pode ter algum efeito se você armazenou num lugar muito iluminado e tal. Então, é melhor fazer o contrário, né? E sobre a palha de buriti, com essas técnicas que eu mencionei aqui para tecido, talvez não funcione tanto. Eu não sei o quanto a palha de buriti é resistente à fervura, tá? Talvez um processo a frio possa ser mais interessante, mas qualquer processo a frio que envolve coloração com corantes naturais vai demandar de mais tempo, mais cura, tá? Mas e eu vejo também oportunidades para pesquisar e para desenvolver produtos, também vejo nesse sentido para as nossas fibras brasileiras, tá? Porque hoje o que está posto em termos de tecidos e fibras são fibras conhecidas no mundo, cultivadas, né, e comercializadas no mundo todo. Mas a gente tem fibras daqui, e não apenas fibras daqui. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que trabalha com fibra de bananeira, né?
e ela ainda não começou, acho que não começou ainda as práticas dela para ver a resistência dessas fibras na coloração natural. A bananeira, obviamente, né, não é nossa nativa, mas né, amplamente cultivada, então tem essas sobras para usar essa fibra. Então, o que eu me refiro de fibras brasileiras é o que tem de forma abundante aqui que a gente poderia utilizar, né? A juta, por exemplo, a juta também não é nativa do Brasil, a planta, mas tem uma planta similar que é a malva, né? E a juta é cultivada, já foi muito mais, mas é cultivada na região amazônica, onde a malva é nativa. Então, são fibras que sim é possível colorir também. Entretanto, quando a gente pensa nessas fibras diferentes, né, que não se tem todo um conhecimento em cima, né, do comportamento delas, não apenas para tingimento natural, né, como não são tão usadas, não tem tanto desenvolvimento tecnológico para melhorar as características. Eu vejo a juta, por exemplo, aquela fibra rústica, né, que você não imagina aquilo em contato com o seu corpo, né? Parece algo que vai pinicar. Não me parece algo comum ter pesquisas desenvolvendo, né, tecnificando e desenvolvendo esses tecidos para que eles tenham uma amplitude maior de usos, tá? E aí isso compõe o que eu falei ontem, também uma oportunidade aí para desenvolver, né? Desenvolver fibras naturais do Brasil, de plantas brasileiras e também desenvolver técnicas diferenciadas e específicas para essas fibras, pensando em tingimento natural. Pensando em bordados, você pode tingir as meadas, né? E aí compor um bordado de tingimento natural com diversas cores, tingindo, colorindo as meadas, cada uma de uma cor, com as cores que você quiser praticar. Sobre peças e tecidos, dá para a gente fazer degradê, dá para tingir uma parte, outra não, dá para fazer patchwork, né? Tingir pedaços, usar retalhos, enfim. Então, sobre o tingir parcialmente, se pensando no bordado, acho que a ideia seria tingir as meadas, né, e bordar as cores de acordo com a composição que você quiser. E também dá para tingir só parte da peça, né? Eu tenho uma camisa que eu fiz um degradê, uma camisa parecida com essa, que a parte de cima, a princípio, eu deixei como ela estava e tingi só a parte de baixo. E aí depois, na parte de cima, ainda fiz um tie-dye, tá? Então dá para inventar muita coisa, né? E ainda tem todo, além do tingimento, né, da coloração de peças lisas, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí com estamparias naturais, usando técnicas de shibori, né, tie-dye, né, o tie-dye está compreendido dentro das técnicas de shibori, né, as técnicas de tie-dye, estamparia botânica, estamparia ferrosa, então, estamparia por pintura, né, usando os corantes naturais na forma de tinta, fazer pintura, serigrafia, stencil, carimbo também, tá? Então, uma infinidade de possibilidades também nas estamparias. O que é importante? A fonte dessa tela, qual que é a fibra que compõe essa tela? Se for uma fibra que colore bem, perfeito, né? Agora, se você escolher uma tela de uma fibra que não colore, ou não colore tão bem, talvez o resultado não seja tão legal. Então, aí o importante é isso. A questão da cúrcuma no algodão cru não é necessariamente de fixação, tá? Muitas pessoas confundem quando a gente fala de solidez com a fixação, e a má fixação pode interferir na solidez no sentido de durabilidade, mas às vezes houve uma boa fixação e mesmo assim a peça vai, dependendo de alguns fatores, aparentar que desbotou ou que perdeu a cor, que a cor foi embora por falta de fixação, mas não foi isso que aconteceu, tá? Então, a fixação é o ato do corante se prender à fibra, digamos assim, tá? E nesse sentido, o açafrão da terra é até relativamente legal, a cúrcuma, né? Cúrcuma longa, que é um rizoma da planta, né? Que tem a cor amarela.
Porém, esse corante, a cor reage em contato com substâncias alcalinas e sai do amarelo para o laranja. E aí, essa solidez, né, no caso, permanece ali a cor, só que ela muda de cor. E aí pode não ser interessante em alguns casos, tá? Eu particularmente não uso a cúrcuma, não é um corante que eu uso comercialmente por isso, tá? Eu prefiro fontes de amarelo mais seguras, no sentido de aguentar firme aí o batente que é lavagem, né? Enfim, tudo isso. E o algodão já falei, né? Que é uma fibra que colore relativamente bem. Não é questão do tecido, como eu falei mais cedo, é da fibra. Se a fibra colore bem, não importa se ela vai estar meada, se é um crochê, se é um tricô, se é um tecido plano, se é uma malha, tá? Algodão, por exemplo, a gente tem na malha, a gente tem a malha crua, a gente tem a malha branqueada com fio cardado, a gente tem a sarja, o jeans. Então, o algodão tende a colorir. Algumas formas dele colorem melhor que outras, tá? Mas a ponto assim de não colorir um tecido, algum formato em que o algodão está, não colorir, eu desconheço, tá? Porque a fibra colore, tá? Então, se a fibra colore, vocês têm que entender essa diferença, né? Entre fibra é uma coisa, fibra é a origem, o material natural, né? É algodão, linho, rami, juta, essas são as fibras. Dessas fibras podem ser feitos uma série de tecidos, né, de tipos de tecidos planos, enfim, com características diferentes, né? E sim, tem diferença na coloração entre eles, mas não no sentido de que um não colore e o outro colore, tá? Não sei se ficou claro isso. Tem que fazer o que a gente chama de purga, que é um preparo dessa fibra. Semana que vem a gente vai falar dela, tá? Lá no curso a gente vai ensinar. Se você já sabe fazer giz, o que você precisa aprender é fazer a extração do pigmento para colorir esse giz, tá? Sim, é possível. É possível usar os corantes para aquarelar tecido? Também é possível, dá para fazer desenhos um pouco mais chapados e com um pouquinho mais aquarelado. Vai depender da textura dessa tinta, se é uma tinta mais pastosa ou uma tinta mais aguada, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de tingimento, que é diferente de pintura, mas sim, é possível sim. Inclusive, a Roberta Kremer tem um curso muito legal que ensina a pintura com soja, né? Você faz uma tinta aí, faz um preparo, né, com a soja, que vai auxiliar na fixação, e faz a extração do corante, faz uma tinta e pinta. Ficam estampas incríveis, tá? E depois você pode bordar em cima, nossa, incrível. Água, tem água em casa, panela, uma panelinha velha, um pedaço de tecido velho. Corante, podem ser chás que vocês têm em casa, né? Alguém falou aqui do açafrão da terra, é bem comum, chá preto, macela, casca de cebola, um sabãozinho de coco, mas se não tiver, pode ser qualquer sabão que vocês tenham em casa. Com o curso, não se preocupem tanto com o material, gente, porque vai ter um e-book no final do curso que vocês, né, vão ter para depois replicar. Claro que a prática vocês vão ter uma semana, né? Depois que ela for liberada, uma semana para apresentar. Mas na prática, a única coisa que pode faltar vai ser o fixador. E eu não tenho como ver na foto se vocês usaram ou não o fixador. Até porque o importante é vocês entenderem o conceito e fazer, tá? E saber qual que é o momento de usar e tal, não necessariamente vai precisar usar ele, tá? Eu vou ensinar então com alumínio de potássio, tá? Que é a única coisa que vocês não vão ter, tá? O resto vocês vão achar em casa, no mercado, né? Não é nada assim, nossa, onde que eu encontro isso? E mesmo o alumínio de potássio pode ou não ser difícil de achar, depende do lugar onde vocês moram, tá? Em farmácia costuma ter, às vezes em casa de pesca, enfim.
Mas se não encontrar ele, não é isso que vai impedir vocês de fazerem a prática. E depois, quando forem tingir, de fato, vocês buscam encontrar ele, comprar ele. Não, porque tem que aprender a tingir antes de pensar em estampa, gente. Não é, vocês não vão, por exemplo, o médico, ele não vai fazer a neurocirurgia antes de saber de clínica geral, tá? Então, o curso, ele é básico de tingimento, tá? A gente vai ensinar a tingir. E aí vocês já vão compreender sobre corantes naturais e isso ajuda a compreender as outras técnicas também. Não tem relação assim com o tipo de fibra, qual que responde melhor ou pior ao frio. O ideal é sempre fazerem a temperatura é um fator importante para fixar e acelerar, tá? Independente da fibra. Algumas fibras a gente, claro, tem que cuidar para não exagerar na alta temperatura, mas ainda assim a temperatura mais alta é sempre mais favorável ao processo do que fazer a frio. Eu não recomendo usar tanto os mordentes, né, os fixadores, né? Eu preferiria maneirar neles, usar produtos mais naturais para fixar, mesmo que as cores não fiquem tão legais, tá? Principalmente para roupa de bebê. Não porque tenha contraindicação, mas muito mais por precaução, tá? Por precaução. Primeiro tem que saber se era o pau-brasil verdadeiro, tá? A cor tende a estar no cerne da madeira, então nos galinhos provavelmente vai ter um bege avermelhado, rosadinho e olha lá, tá? Se é que é o pau-brasil verdadeiro. O princípio vale para todos, né? Para tudo, na verdade, que é em local que não é úmido, né? É a umidade que faz os micro-organismos existirem ali, sobreviverem ali. Então, desde que esteja bem sequinho, guardado num local arejado, nada úmido, né? Ele vai guardar bem, tá? Elas vão ficar disponíveis durante a semana, tá? Depois sai do ar, vai ser disponibilizado num site, né? Um site que vai hospedar o curso e fica no ar até no domingo. Eu recomendo assistir até no domingo porque vai sair do ar e depois fica o e-book, tá? Mas eu não disponibilizo gravações, tá? É um evento, né? Imaginem que vocês fossem participar de um curso presencial. O curso presencial foi lá e aconteceu naquele período e era isso, tá? Até 2 séculos atrás era o que existia, tingimento natural. Não quer dizer que é zerado de impacto ambiental, né? Há 1000 anos atrás já tinha tingimento com impacto ambiental, conforme o produto que se usava junto com essas cores naturais. E mesmo uma água com cor, que seja só de um chá de planta, pode ter impacto ambiental, tá? Só que quando veio a Revolução Industrial, toda a tecnologia se concentrou em desenvolver métodos para usar esses produtos químicos sintéticos. E o tingimento natural foi abolido, ele sobreviveu em comunidades tradicionais de forma artesanal, tá? Então, hoje já dá para fazer numa certa escala, eu não sei te dizer assim, no sentido quantos quilos por dia, quantas toneladas por dia, tá? Mas já tem, né, empresa comercializando. E aí, o que eu trouxe ontem foi que há um nicho gigante inexplorado para melhorar, né, para melhorar as moléculas, para melhorar o desempenho dessas moléculas naturais, pensando numa escala maior. Hoje, quem procura tingimento natural, seja mais artesanal, ou seja, numa escala, né, um porte industrial, mas não é um porte gigante como o convencional, porque toda a estrutura moderna foi pensada para ele, né? Então é até injusto com o tingimento natural você dizer que não funciona, sendo que em momento algum se desenvolveu tecnologia para usar eles, né? Mas para você usar, quanto maior a escala, mais você tem que investir em tecnologia no uso deles, tá? Então eu não vou saber te dizer
quantas toneladas e tal. Até porque isso depende de máquina, né? Quanto maior a escala, mais vai depender de máquina, equipamento. Mas eu entendo que se a gente fosse, por exemplo, pensar no tingimento artesanal que funciona, se a gente conseguisse fazer tudo maior, então se eu tivesse uma panela gigante que eu pudesse ficar batendo, mexendo numa alta temperatura e pudesse fazer uma extração de corante, né? Mesmo o natural nessa técnica mais rudimentar daria para escalar, tá? Só que quem que constrói maquinário para isso, máquinas específicas para isso? A gente tem que ir adaptando, e é por isso que eu digo, não adianta só chegar e falar, mas isso não dá para fazer em escala, tá? Não dá porque ninguém tentou, ninguém investiu tempo, ninguém investiu nada para que isso acontecesse, tá? E a gente está nesse pé, a gente está aí na base, construindo, quem sabe, um futuro diferente, né? Nessas pequenas iniciativas. Então, hoje, quem procura é quem tem propostas, sejam marcas convencionais que querem propor uma linha, uma coleção com pegada ecológica mais sustentável, ou marcas que, como um todo, têm essa proposta. Porque há um crescente, né? Há uma crescente de pessoas que buscam por esse tipo de produto. A Malhas Menegote, por exemplo, já tem uma linha de tecidos com tingimento natural. Então, por hoje, encerramos por aqui.